E aí, pessoal? Estamos de volta agora, continuando nosso bate-papo sobre estados modernos, tá? Aí, ó. Estados modernos. Ok? Falamos agora há pouco que os estados modernos começam a se formar no final da Idade Média, ali no século XIV, na virada do XIII para o XIV, junto com os bancos, com as universidades, ali com o engatinhado movimento, o quê? Com o movimento renascentista, perfeito? Os primeiros passos, mais tarde, para as grandes navegações. Mas a pergunta é, qual foi o primeiro estado moderno da Europa? E aí, qual foi? 1, 2, 3, valendo! Inglaterra? França? Rússia? Portugal. Portugal. E aí vem toda aquela discussão da polêmica escola de Sagres, etc, etc, etc. Para ele dar acesso mais tarde às navegações. Mas antes da escola de Sagres, que é bem depois, vamos falar da formação do século, lá do século XII. O Estado moderno português, o Estado moderno espanhol, eles são muito prematuros. Eu brinco que é menino prematuro. Então vamos para cá, ó. Eu vou aqui botar 2 espaços para a gente conversar, tá bom? Primeiro, eu vou falar aqui, pessoal, da formação do Estado moderno português e espanhol, tá? Vou ficar aqui no cantinho, de vez em quando eu vou sair da tela, não tem problema. Então, ó, estados ibéricos. Esses estados ibéricos, nós estamos falando de Portugal e Espanha. Legal? Portugal e Espanha. Como é que esses estados ibéricos se formaram? E aí, ó, professor doutor Cláudio Vicentino, nosso amigo, ele que conta, hein? Olha aí, ó. Se formaram por meio das guerras de reconquista. E aí, meus amores, tem que lembrar de uma coisa, que os árabes, tá? Eles invadiram a Península Ibérica pelo Mediterrâneo e foi o único espaço que eles conseguiram invadir. Ó, tem um mapinha, um micromapa da Europa. Esse mapa inspirou a Google. Não esquece, hein? Direitos autorais meu aqui. Então, o que acontece? Aqui tá a África, Ásia. O Islã, ele nasceu aqui, ó, com Muhammad, Maomé. Ele se expande para vários lados, inclusive aqui para o Império Bizantino, que depois vai virar o quê? Turquia. Mas também o Islã, ele se expande para todo o norte da África e chega até aqui a Península Ibérica. E praticamente 8 séculos de permanência, pessoal. Aqui na Península Ibérica existiam, ó, 1, 2, 3, 4 reinos cristãos. Esses reinos cristãos vão lutar na guerra de reconquista, o nome já está dizendo, para reconquistar. E aí eu vou riscar aqui com linhas vermelhas para marcar o espaço que os árabes, tá, tomaram a Península Ibérica. E ao longo de quase 8 séculos, na verdade, nós tivemos o reino de Navarra, Leão, Aragão e Castela. Esses reinos, eles vão se unir para lutar contra os mouros, como eram os islâmicos conhecidos no norte da África, mouros. E dessa união, ao longo desses quase 8 séculos, surge a Espanha. Claro que essa união vai ser por casamento entre coroas, essa união vai ser entre imposição, vai ser uma necessidade. Lembra das 12 tribos de Israel, quando sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho com Moisés? É claro que teve luta entre elas, e os 10 mandamentos fez o quê? A unidade dessas tribos. Lembra do Islã? 300 tribos árabes, que não foram necessariamente unidas, mas vão ter ali uma ligação por meio do Islã? A mesma coisa, a união por meio da guerra entre esses estados forma o país chamado Espanha. Só que a Espanha não vai ser o primeiro, a Espanha vai surgir no século XV. Ó, século XV.
Antes da Espanha vem Portugal, tá? E Portugal vai sair daqui, ó. Ó. Então eu vou colocar aqui o Reino de Leão. Vou sair um pouquinho da tela, tá? O Reino de Leão, na época, ele era governado lá no século XII por um rei feudal chamado Afonso. Afonso, ele era o rei de Leão. E como todo rei feudal, ele tinha vassalos. Um dos seus vassalos foi o Dom Henrique, da família de Borgonha. Ok? Dom Henrique, da família de Borgonha, ele ajudou muito o rei Afonso. E ele recebe 2 feudos. Um, a mão da filha em casamento. Outro, um condado chamado Condado de Portugal, ou Condado Portucalense, tá? E com o tempo, ó, as linhas vermelhas vão desaparecendo. Por quê? Porque os mouros vão sendo expulsos. É claro que a cultura árabe ficou aqui. Já viram aquelas mulheres espanholas dançando castanholas? Aquilo ali é influência, a escala pentatônica das músicas. Isso é influência dos árabes dentro da Península Ibérica. A cultura árabe trouxe a medicina, trouxe a pólvora, trouxe a bússola, trouxe as técnicas de navegação. É por isso que Portugal, acumulando todo esse conhecimento, sendo o primeiro estado a se formar, no século XII ele se forma. Mas lá no XIV, ele consegue se unir à burguesia, que já existe no século XIV, e consegue fazer as grandes navegações com todo esse conhecimento adquirido. Anota aí, porque só o professor Elvidion te conta. Lembrando, século XII, não tem burguesia participando. Quem participa da formação? Nobres. Guerra de Reconquista, aqui, pessoal, ó, é rei mais nobres, ok? Reis mais nobres. Não tem burguesia. Então, diferente de todos os outros estados europeus que se formaram modernos, que é o caso que eu vou mostrar aqui, nessa parte não tem rei e burguesia se aliando. É reis e nobres feudais, para expulsar os mouros, ok? Nesse caso, com a união de todos os estados cristãos feudais, surge a Espanha no século XV. E no caso do século XII, com o rei Afonso, ali, e a ajuda de vários vassalos, um deles, Henrique de Borgonha, que casa com a filha dele e vai ter um menino, um garoto. Esse menino, esse garoto, vai se chamar Dom Afonso Henriques, só muda o Henriques de Borgonha. Afonso, em homenagem ao avô, certo? Henriques, em homenagem ao pai, colocando o S, e Borgonha, porque é o nome da mãe. Ou, perdão, porque é o nome da família. Então, veja, aqui é esse garoto, quando cresce, é que nos interessa, porque ele rompe os laços feudais. Então, Dom Afonso Henriques de Borgonha, filho de Dom Henrique, neto do rei Afonso, ele rompe as relações de vassalagem. E aí, com ele, o Condado de Portugal vira Reino de Portugal. Bem aqui, ó. Ó. Reino de Portugal. No século XII. Muito prematuro. É o primeiro estado moderno a se formar. Deu para entender? Então, o primeiro estado moderno a se formar. Elcio, tem burguesia? Não. Quando é que a burguesia vai fazer parte? Século XIV, Revolução de Aves. Revolução de Avis. E a gente vai ter que esperar um pouquinho para falar das grandes navegações. Beleza? Mas veja só, aqui o estado de Portugal já está formado. Século XII, primeiro. Segundo, Espanha, século XV. Depois, pessoal, é que nós vamos ter França, Inglaterra, Holanda, passagem do XV para o XVI. E aí sim nós temos a formação dos Estados modernos europeus. Tem Estados modernos na Europa que só se formam no XIX, tá? Vamos lá, tu sabe qual é? Itália, isso. Alemanha, perfeito, gostei.
Deu para entender? Então vamos fazer o seguinte, agora a gente vai falar da outra parte aqui do quadro, que é a formação dos Estados modernos, e aí eu vou que teve a burguesia como participação. E aqui eu preciso falar de França e de Inglaterra. Legal? Vamos lá. Primeiro caso, então, vamos lá, pessoal. Para entender França e Inglaterra, nós temos que entender, ó, a guerra dos 100 anos, ok? A Guerra dos 100 anos. Elzo, o que tem a ver a Guerra dos 100 anos? Que foi lá do século 14/15 com a formação de Portugal e Espanha. Tudo a ver, pessoal. Ó, a Guerra dos 100 anos ela foi um conflito entre França e entre Inglaterra. Ok, mas isso aqui você já sabe. Perfeito? Quem ganha a guerra? França. Por que ela aconteceu? Duas razões. Uma razão econômica, deixa eu trocar aqui de pincel, tá? Deixa eu vir para esse outro lado aqui, ó. Uma razão econômica e uma razão política. Razão econômica, disputa pelo norte da Europa, a região dos Flandres, que era muito rica. E aí as burguesias disputavam esse território, porque tinha muitas, o que, pessoal? Muitas corporações de ofício, as guildas, tanto da França quanto da Inglaterra, que estavam se formando, queriam aquelas áreas. Porque aqui no mar Mediterrâneo quem manda são as guildas italianas, Genova, Veneza, Pisa e outras. Então veja, disputa econômica. Política. O trono da França ficou vago. O último rei da dinastia dos Capetos, Hugo Capeto, dinastia capetinja, morreu. Quem era herdeiro dele era o rei da Inglaterra, que era Eduardo II. Eduardo II. Então, Eduardo II tinha direito de governar, só que os franceses não aceitariam. Então, os franceses indicam uma outra família, os Valois. Escreve-se Valois. É claro que a Inglaterra não aceita e Eduardo II entra em guerra contra a França. E aí nós vamos ter um choque, tá? A França, os Valois, o rei, mais os nobres entram em guerra contra a Inglaterra. O rei mais os nobres. Elvis, até agora tu não teve novidade. Por que tu me disseste que a burguesia ia fazer parte? Calma, Veloz. É o seguinte, olha, ao longo de 116 anos, reis e nobres da Inglaterra e reis e nobres franceses vão se desgastar. Imagina, é claro que não foram, pessoal, 116 anos todo dia de guerra. As guerras, elas vêm em ondas. Tá? É assim que a gente chama, são ondas nas guerras. E daí, essas nobrezas, tanto francesa quanto inglesa, elas vão se desgastar. Houve famílias nobres, tanto na Inglaterra quanto na França, que praticamente desapareceram dentro desse processo. E essas famílias, então, se enfraquecem. Isso aqui ajuda até o enfraquecimento do feudalismo, ainda mais, porque isso aqui ainda é feudal. Porque com um país em guerra, os servos fogem. E lembra que já tinha ocorrido a cruzada e as cidades já estavam se refortalecendo e outras nascendo. Daí, ó, guerra entre reinos, fuga de servos. Na França, essas revoltas de servos são chamadas de jacques-queries. Então vamos lá, ó. O que acontece? Quem ganha, quem perde? Aqui quem mais vai perder é a nobreza. Porque os nobres se enfraquecem, voltam para os seus feudos e não tem como conter revoltas. E esses nobres aqui, pessoal, eles não vão como, mais tarde, terminada a guerra, com a vitória da França, esse nobre francês, ele não vai ter como combater seu rei. Lembra que os reis precisavam do nobre, e esse nobre inglês não vai como combater seu rei. Perfeito? Os nobres tinham mais força que o rei, porque eles eram muitos. O que acontece? Qual foi o mistério? Vamos lá? Carta na manga, só Elvis John manda na veia te conta. Olha, detalhe. O que aconteceu de diferente, tá?
Lembra que existe uma classe social chamada burguesia já, hein? Burguesia. Aqui no século XII não tem, mas aqui no século XIV já tem até bancos. Então essa burguesia, ela vai financiar esses reis. Como? Emprestando, tá? Ela vai financiar pagando impostos. Então, ó, financia os reis. Que burguesia? A burguesia inglesa, o rei inglês. A burguesia francesa, o rei francês. Então, eu vou botar os reis. Belezinha? Esses reis, com esse financiamento, com esse capital, o que eles vão fazer com esse financiamento? Eles vão formar um exército que não dependa da nobreza, que é chamado de exército nacional. Um carpinteiro, um pedreiro, um homem desocupado. Então agora ele vai ter um salário, ele vai ser um soldado profissional para o rei. O rei não precisa estar o quê? Pedindo ajuda para a nobreza. Pelo contrário, o rei agora vai protegê-la. O rei agora vai impor suas condições a ela. Então o rei formam exércitos Bota bem para cá, ó. Exércitos nacionais. Legal? Esses exércitos nacionais são exércitos que não dependem da nobreza. Olha aí, ó. Não E agora, pessoal? E agora, José? José para onde? Agora, essa nobreza que antes, lá no século XIII, né? Século XIII, ela acaba impondo a João Sem Terra na Inglaterra, pessoal, a Magna Carta, porque não podia guerrear sozinha, porque ela era a força do rei, ela não importa mais. O rei tem um exército nacional que é fiel a ele e que vai para a guerra com ele. Ele vai conter a nobreza, ele vai impor a nobreza e formar um exército cada vez maior. Assim, forma-se o quê? Na França, um estado onde o rei tem poder sobre a nobreza. E na Inglaterra, também, pós-guerra de 100 anos. E na Inglaterra ainda tem um agravante. Os ingleses, vou te colocar bem aqui rapidinho, ó, presta atenção. Olha o que vai acontecer na Inglaterra. Além da guerra de 100 anos, na Inglaterra, pós-guerra de 100 anos, o que ocorreu? Uma vacância. Vai ocorrer uma vaga no poder. O rei inglês morre na Guerra de 100 anos, a família desaparece, e aí vai ter uma disputa entre Yorks e Lancasters, tá? Essa disputa vai ser conhecida como Guerra das Duas Rosas. E essa Guerra das Duas Rosas vai arrastar a Inglaterra para uma guerra civil. As famílias aliadas aos Yorks, aliadas aos Lancasters. Como isso acaba? Isso acaba ao longo de um casamento. Parece coisa de novela, de filme, né? E aí nós vamos ter um rei que vai se tornar rei por uma aliança entre Yorks e Lancasters, chamado de Henrique. Mais um Henrique, mas esse Henrique aqui é inglês. Henrique VII. Perfeito? Henrique VII, se ele foi rei por uma aliança, uma trégua entre Yorks e Lancasters, quem tem poder de ir contra ele? E mais, quando ele vai ter o seu filho, que ele vai casar, ok, pessoal? E esse filho vai se chamar Henrique VIII. Henrique VIII é mais poderoso ainda, porque ele é sangue das duas famílias. E Henrique VIII, ele cria a igreja anglicana. E ele se torna rei, ele já era, poder laico. Ele cria a igreja anglicana, somando o poder o quê?
O poder religioso. Lembra do cesaropapismo? Exatamente. Então, ele casou porque ele queria ter Ana Bolena. Não digo que não seja verdade, mas por trás de tudo isso estava o desejo de um poder absolutista maior. Então, Henrique VIII, olha bem aqui para ti, cria a Igreja Anglicana. E aí, Henrique VIII, diferente de outros reis, ele é o mais absolutista. Mais absolutista do que ele na Inglaterra é só sua filha, Elizabeth I, que é a última da geração dos Tudors. Aqui, ele era Lancaster, mas ele carregava o sobrenome Tudor. Então, pessoal, essa é a época do absolutismo dos Tudors. Daí nós temos o absolutismo inglês, o absolutismo francês. Perfeito? Pós-Guerra de 100 Anos e pós, na Inglaterra, Guerra das Duas Rosas. Legal? Que se consolida com Henrique VIII